Fala, seus mal diagramados, um golpe militar midiático em 7 de setembro ainda é improvável. Sabe como é? As polícias podem até participar do levante, porém só até às 6 da tarde, que é o horário em que os cabos e soldados assumem o bico de segurança em algum posto de gasolina. Por isso, eles vão ter que contar com a agilidade da trupe senil do bolsonarismo ou deixar essa aventura para uma outra data, já que ninguém pode abrir mão de uma renda extra no meio dessa crise econômica. Agora, o golpe suave que foi dado em 2016 se arrasta até hoje com efeitos lamentáveis no nosso país. Mas nesta quarta-feira, 25 de agosto, teremos um dos julgamentos mais importantes para o futuro do nosso país e que decidirá se ainda manteremos alguns poucos freios e contrapesos para blindar o avanço do bolsonarismo ou se doaremos o que sobra do país para ruralistas e mineradoras. Isso porque o STF vai julgar se as demarcações de terras indígenas dependerão ou não do marco temporal daqui por diante. Pode parecer um tema que não diz muito respeito para pessoas cuja maior proximidade que tem com a cultura indígena foi utilizar um cocar para assistir show no Coachella ou ir em bloquinho de carnaval com clássicos do rock em versão de marchinha. Mas como toda pauta com viés ambiental, os impactos para a sociedade de forma geral costumam ser mais indiretos e a longo prazo. E até por isso, o assunto é desprezado ou ganha menos destaque na imprensa do que os comentários de Graciane Barbosa sobre o colchão duro do Lula. Mas o que está em jogo hoje no Supremo? No centro da disputa está a discussão em torno do chamado marco temporal, que é uma tese político-jurídica defendida por ruralistas e setores econômicos interessados na exploração das terras indígenas. Segundo esta interpretação, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Para decidir como fica essa situação para o futuro, os 11 ministros vão analisar a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclengue. Essa ação terá status de repercussão geral, o que significa que a decisão tomada neste caso específico servirá de diretriz para a gestão federal e todas as instâncias da justiça no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios no futuro. Assim, ficará decidido se vale a tradicionalidade dos povos originários ou o marco regulatório, que também pode ser entendido como puro lobby dos milionários mais toscos e chucros do mundo, que são os nossos ruralistas. A votação pode ser a forma do STF se redimir do erro estratégico na decisão do reconhecimento da posse indígena da tribo Raposa Serra do Sol em Roraima. Explico, em 2009, o Supremo decidiu a favor do povo originário daquela região com a justificativa de que eles já estavam lá na época da Constituição de 1988. Foi uma decisão específica e bem intencionada até, mas no Brasil, boa intenção só não basta. É preciso deixar tudo esclarecido nos mínimos detalhes, pois do contrário, algum oportunista poderá aproveitar as brechas deixadas pelo sistema. E assim, muitos ruralistas que também estavam nas terras que outrora foram indígenas em 1988, utilizaram a tese do marco temporal para negar a reintegração dos povos originários que reclamavam posse da área. E aí que mora a confusão que já se arrasta por mais de uma década. Porém, esse argumento dos latifundiários é pura demagogia. Os povos indígenas foram vítimas de todo tipo de violência e expulsões ao longo do século XX, principalmente durante a ditadura, que continuou o trabalho sujo dos portugueses e eliminou mais de 6.000 pessoas pertencentes às tribos, segundo a Comissão Nacional da Verdade. No artigo 231 da Constituição está escrito que pertence aos indígenas terras que tradicionalmente ocupam e não aquelas que eles momentaneamente ocupavam em 5 de outubro de 1988. A princípio, nem teria o que se discutir, mas como interpretação de texto e desonestidade intelectual são problemas crônicos no Brasil, cá estamos debatendo o tema. Para reivindicar seus direitos, mais 6.000 indígenas ocuparam a Praça dos Três Poderes com o acampamento Luta pela Vida, que retoma a intensa ocupação levante pela terra que
já esteve por lá em junho deste ano. Isso, sem dúvida, é maior do que qualquer manifestação pró-Bolsonaro que tenha acontecido nos últimos meses, o que não deixa de ser um ótimo indicativo no meio de tantas derrotas que sofremos desde 2016. Até porque o atual governo, que é testa de ferro dos ruralistas, usa a tese do marco temporal para não aprovar demarcação nenhuma. Só Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, engavetou 17 processos em fase final dentro da sua boquinha de toca-CD. Nada de novo ou surpreendente, afinal, em campanha, Bolsonaro prometeu que não concederia um palmo de demarcação para indígenas no governo dele. Tá apenas cumprindo aquilo que era esperado do seu mandato. Quem se diz surpreso simplesmente está mentindo muito mal. Ainda não dá para prever como será a votação. Edson Fachin é o único voto conhecido até o momento. Ele já se posicionou contra a validade da tese, justificando que a mesma representa o progressivo etnocídio da cultura indígena, além de lançar essas pessoas em situação de miserabilidade e aculturação, negando-lhes o direito à identidade e à diferença. Traduzindo do juridiquês para o galãs feiês, se o marco temporal for aprovado, jagunços vão meter bala nos povos indígenas. E aqueles que conseguirem escapar vão morar nas periferias das grandes cidades, onde terão que comprar uma CG para trabalhar no Rappi e passarão a ser ávidos consumidores de pasta base e pinga, além das mulheres serem exploradas pela prostituição. Porque é isso que acontece historicamente mesmo. Quando saiu a decisão Raposa Serra do Sol, o então general da ativa declarou que era contra a política indigenista do presidente Lula. Em troca, recebeu uma punição, deixando os batalhões para exercer cargos burocráticos, o que tornou o Heleno no planilheiro mais bem pago do Brasil. Isso teria aumentado ainda mais o natural antipetismo do militar. E Bolsonaro já deixou claro qual a intenção dele nessa história: explorar as terras onde os indígenas estão em troca de royalties. Acredita na boa intenção do excrementíssimo quem quer. Vamos ver se o STF tem coragem de vigiar e punir os ruralistas, grileiros e mineradores, ou se só são destemidos para agir contra patetas como Oswaldo Eustáquio, Daniel Silveira e Roberto Jefferson. É isso, galera. Para todos aqueles que gostam do nosso canal, nós temos nosso Apoia-se, Pix e conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que acham que indígenas não podem ter mais um palmo de terra, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.